Fala Dev. Nesse curso, estamos aprendendo HTML e CSS do básico ao avançado e na aula de hoje a gente vai ver dois temas que eles são extremamente importantes, que são tabelas e CSS. Na minha opinião, esse vídeo é um dos vídeos mais importantes porque a partir de agora a gente vai separar os adultos das crianças, porque até então a gente aprendeu algumas tags de HTML, porém a gente ainda não fez nada que a gente olha e fala, caraca, eu fiz isso. Porém, é isso que a gente vai começar a fazer na aula de hoje e eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai curtir muito o resultado que você fez e isso vai te motivar muito para continuar nessa jornada até se tornar um desenvolvedor. Mas antes de tudo, não se esqueça de fazer suas anotações, seja no caderno ou abrindo o bloco de notas no computador e no final dessa aula, todas as dúvidas que você teve, não se esqueça de me mandar que eu vou responder todas elas. E entrando no tema da aula, o que são tabelas? Se você já pensou naquela tabela do Excel, você está completamente correto, porque as tabelas no HTML elas são idênticas às tabelas que a gente tem no Google Drive ou no Excel. E se você ainda não viu uma tabela, fica tranquilo que eu vou te mostrar agora. Então tá aqui o meu Google Drive. Eu vou vir aqui em planilhas do Google e ele criou aqui pra gente uma tabela gigantesca. E o que essa tabela tem? Ela tem colunas. Aqui no caso A, B, C é uma coluna e a gente tem linhas. E no HTML não é diferente. Então sim, no HTML a gente consegue criar uma tabela. Então vamos supor que eu quisesse criar uma tabela onde contesse dois dados, nome e idade. Então viria aqui, criaria o título. Aqui é um título, nome, aqui é outro título e idade. E aqui eu colocaria os valores. E o meu nome, Jonathan, 28. Felipe, que é o meu irmão, eu acho que ele tem 25, 24. Jaqueline deve ter uns 25, é a minha esposa. Então vim aqui, criei uma tabela, coloquei algumas bordas para organizar e uma tabela não é nada mais, nada menos do que isso. É uma estrutura que permite a gente organizar informações. Porque você concorda comigo que aqui agora essa informação ela está organizada? Inclusive eu poderia vir aqui para ficar um pouco mais bonito, colocar uma cor para diferenciar o título das colunas. Poderia vir aqui nessas colunas, mudar a cor delas e no HTML a gente consegue fazer exatamente a mesma coisa. E como eu falei, a gente vai ver dois temas, um é tabela e o outro é CSS. E CSS é a tecnologia que permite que a gente pegue tags do HTML e consiga mudar o tamanho dessas tags, a cor dessas tags, se ela vai ficar do lado esquerdo ou do lado direito. Então basicamente, aqui está a nossa tabela. Isso que eu fiz aqui de colocar o fundo preto e o texto branco, isso a gente só consegue fazer com o CSS. Então, basicamente, o HTML ele não consegue trabalhar com estilo. Claro que tem algumas coisas que dá para você fazer, mas são muito poucas coisas. Então, sempre que a gente quiser trabalhar com estilo da nossa página, a gente deve utilizar CSS. E é exatamente o que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai criar uma tabela e a gente também vai mudar o estilo dessa tabela, assim como eu fiz aqui, colocar uma cor diferente, colocar um fundo, colocar um tamanho. E eu sei que você pode estar pensando, caraca, mas a gente vai construir uma tabela chata, igual aquela que a gente construiu. Não, muito pelo contrário. Hoje a gente vai construir uma tabela muito diferente. Tem uma história que eu gostaria de contar para vocês. No começo da internet, não necessariamente no começo, quando eu comecei a trabalhar alguns anos atrás, muitos anos atrás, existia uma forma diferente de criar sites. Então a gente criava sites utilizando tabelas. Aí você pode pensar, Jonathan, mas nem sei como é que cria um site, então para mim não faz diferença nenhuma se é com tabela ou se é com outra coisa. Mas sim, isso faz muita diferença. Porque a partir do momento que veio a Web 2.0, veio um termo que se chama tableless. E, traduzindo para o português, significa sem tabela. E, basicamente, foi uma convenção que foi criada, e uma convenção não necessariamente é uma regra, mas é algo que todo mundo deveria seguir. E, a partir daquele momento, a gente deveria parar de utilizar tabelas para criar a estrutura do site e utilizar tabelas somente para mostrar informações, assim como eu fiz aqui, porque essa tabela está mostrando informação. Mas antes o que a gente fazia, a gente pegava essa tabela e construía uma estrutura de um site inteiro só usando essas tabelas. E agora que vocês entenderam como que funciona a tabela e como que funciona o CSS, a gente vai começar a construir a nossa tabela. Mas não vai ser uma tabela simples, como eu falei, a gente vai construir um site utilizando tabela da mesma forma que eles faziam lá no passado. Eu sei que você pode estar se perguntando, Jonathan, mas para que você está me mostrando algo que nem é mais utilizado? E esse é o ponto.
Antigamente era muito mais simples de você construir um site, na verdade era mais complexo, era mais difícil, porém era muito mais fácil de você entender a partir do momento que você estava trabalhando com tabelas. E é por isso que a gente vai começar a construir o nosso site utilizando tabelas, que é a forma antiga, porém para mim é a forma mais didática de ensinar, e depois disso a gente vai pegar esse mesmo site e vai construir ele utilizando forma mais moderna que tem, que é utilizando divs, e que a gente ainda não viu no curso, porém div não é nada mais, nada menos do que uma tag HTML, assim como a gente tem uma tag para parágrafo, que é o P, uma tag para título, que é o H, a gente tem uma tag chamada div, e foram essas divs que mataram todos os sites que usavam tabelas. Então, vou vir aqui, vou abrir o nosso Visual Studio Code. Então tá aqui, esse foi o arquivo que a gente trabalhou na última aula do nosso curso. Vou abrir ele aqui para vocês verem. Então tá aqui, a gente criou só uma página simples, utilizando títulos, parágrafos, negrito e itálico aqui, que foram as tags que a gente aprendeu até agora. E na aula de hoje a gente vai criar um novo arquivo, eu vou chamar ele de site.tabela.html. E aqui eu vou colocar a estrutura básica de uma página HTML que a gente já viu. HTML, head, title, body, e eu vou mandar abrir esse arquivo no meu navegador. Então tá aqui o nosso arquivo, ele tá em branco, e para começar a gente vai criar aqui a nossa tabela. A tag no HTML responsável por criar tabelas é uma tag chamada table, e como eu falei para vocês, uma tabela ela é composta por linhas e por colunas. Aqui nesse exemplo, a gente tem, nessa tabela, a gente tem 4 linhas, 1, 2, 3, 4 e 2 colunas. Então, vou criar uma tabela semelhante aqui. Para criar uma linha numa tabela, a gente usa a tag tr, que significa table row, ou linha da tabela em português. Então, se a nossa tem 4, eu vou criar com 4, tr, tr e tr. E dentro de cada linha a gente tem 2 colunas. Então, vou vir aqui dentro da nossa tr, vou colocar t e td, em português significa table data. Eu acredito que seja table data, eu nunca traduzi, mas é a coluna. Então aqui a gente tem 2 colunas, então vou copiar. Na primeira coluna eu vou colocar nome, igual a gente tem lá, e na segunda coluna eu vou colocar idade. Se a gente vem aqui, ele colocou nome e idade, e nas outras nossas linhas, porque essa é só a primeira, eu vou preencher. Então, para não perder muito tempo, eu vou copiar esses carinhas aqui. Aí aqui eu vou colocar Jonathan, minha idade, copiar aqui, vou até substituir esses outros, ó, para ficar mais rápido. Felipe e mais um para Jaqueline. Então, perfeito. Aqui a gente chama a tabela, a gente acabou de criar e eu sei que você pode estar pensando, pô, essa nossa tabela tá bem feia comparando com a do Google, mas isso é algo que a gente vai fazer com o CSS. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar um atributo nessa nossa tag table. E o que seria um atributo? Um atributo são informações extras, que nesse caso, a nossa tag table, ela tem um atributo chamado border, que é para dizer a espessura da borda daquela tabela. Então eu coloquei aqui 1, e olha só o que ele fez. Ele colocou uma borda na nossa tabela, e agora ela está bem mais parecida com essa tabela aqui. E uma coisa que eu gostaria de mostrar é que se eu vim aqui, por exemplo, eu colocar um título, chamar de Jonathan Jorge. Esse título, salvei. Se eu vim aqui, digitar border e colocar 1, olha só o que acontece. Nada. Por quê? Porque esse atributo border, ele é somente das tables, então não é toda tag HTML que tem os mesmos atributos. Porém, quando a gente está trabalhando com CSS, a gente nem utiliza isso daqui, porque esse daqui está vindo do HTML, a gente utiliza tudo no CSS. Então, só para deixar claro para vocês que tem diferença. E agora que a gente construiu a nossa tabela simples, eu gostaria de ir um pouco mais além e criar um site utilizando uma tabela. Então, vou mostrar para vocês como é que seria. E mais uma coisa que eu gostaria de pontuar é quando a gente está trabalhando com os títulos de uma tabela, que aqui, no caso, essas colunas são os títulos da tabela. Ao invés de utilizar a tag td, a gente deve utilizar a tag chamada th, que é table head. Porém, isso é só uma questão de semântica para o seu código ficar mais claro e não necessariamente isso afeta a sua página em si, é mais para quando eu bater o olho aqui, ó, oh, legal, eu sei que aqui é o título e eu sei que aqui são os dados. Tanto que eu vim aqui, ó, a única coisa que ele fez diferente foi colocar um negrito
Ó, eu coloquei um TH, que é a tag específica para o título de uma tabela, e outro com TD, que é a tag para dado, não para título. Aí na tag de título, ele colocou um negrito, na tag que não tem, ele não colocou, porque a semântica, além de ficar mais legível o seu código, o navegador ele também aplica alguns estilos diferentes a partir do momento que ele consegue identificar que isso daqui é um título e não uma coluna comum. Eu vou deixar essa tabela ali em cima e eu vou criar uma nova tabela aqui, que vai ser uma tabela como se fosse o nosso site. Então eu vou vir aqui e essa tabela eu vou colocar 2 linhas nela e eu vou explicar para vocês para que serve cada linha. Aqui dentro vou colocar um TH, como a gente já aprendeu, que é para o título, e eu vou chamar esse título de cabeçalho. E aqui dentro dessa segunda linha eu vou colocar 2 colunas. Essa eu vou chamar de menu e essa outra eu vou chamar de corpo do site. E eu vou colocar aquela borda também para ficar mais fácil para a gente identificar. Então tá aqui, a gente criou uma tabela nova e ela tem um cabeçalho, um menu e um corpo do site. E talvez você não deva estar conectando com nada, mas eu vou mostrar para vocês um site semelhante que segue essa mesma estrutura. Aqui tem o meu site. A única diferença é que no meu site ele não tem um cabeçalho aqui, igual a gente tem na maioria dos sites. Então, se eu venho no Instagram, por exemplo, o Instagram, ele tem essa barra aqui no topo, que é o cabeçalho do Instagram. Aí o menu, ao invés do lado esquerdo, ele fica do lado direito e o corpo fica aqui. Só que no nosso site vai ser o contrário. O menu vai ficar do lado esquerdo e o corpo do site vai ficar do lado direito. E por enquanto eu vou deixar esse cabeçalho e se a gente não gostar dele, a gente tira. Eu vou vir aqui, eu vou excluir essa primeira tabela que a gente fez. Ou então, se você não quiser excluir, você pode só comentar. E para comentar no HTML, você coloca o sinal de menor, exclamação, dois tracinhos. E aqui, para fechar, com 2 tracinhos de novo e o sinal de maior. Então, todo esse código está comentado. Ou seja, o navegador não vai renderizar ele. Porém, ele continua lá, então não necessariamente a gente precisa excluir. E agora é que a brincadeira começa a ficar mais interessante, porque a gente vai começar a trabalhar com CSS. Existem basicamente 3 formas de se trabalhar com CSS no HTML. A primeira se chama CSS inline, que é quando a gente coloca um CSS, um código CSS direto no elemento. Então, se eu vim aqui, ó, escrevi style, e esse style, o que eu estou querendo dizer com ele? Eu estou querendo dizer que aqui dentro eu vou colocar código CSS e como eu coloquei esse atributo style, porque ele também é um atributo, direto na nossa tag table, esse estilo a gente chama ele de inline, porque ele está direto na tag. Então vou vir aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar um atributo do CSS chamado widget e vou passar o valor dele de 100%. E é assim que funciona no CSS. No CSS a gente tem vários atributos e como é que funciona? A gente coloca o nome do atributo que a gente quer utilizar, 2 pontos e o valor do atributo. Nesse caso, eu quero que a largura dessa nossa tabela seja 100% da largura disponível. Então, se eu quisesse colocar outro atributo, por exemplo, uma borda, eu viria aqui, seguiria o mesmo padrão, colocaria o nome do atributo, CSS, 2 pontos e o valor daquele atributo. Então, se a gente vier aqui, ele deixou a nossa tabela com 100% do tamanho da página, porém a borda ele não funcionou, porque não é assim. A borda, o valor dela é um pouco diferente. A gente tem que passar 3 valores, na verdade. O primeiro é o tamanho. Inclusive, se eu deixar aqui, ele mostra, ó, line width, line style e color. O primeiro é o tamanho da linha. O segundo é o estilo da linha. Sólida quer dizer que é uma linha que ela vai ser preenchida, porque tem como colocar linhas com pontinhos. E o terceiro é a cor. Então, se eu vim aqui, olha só, agora já mudou. E ele colocou uma borda nessa nossa tabela de 1 pixel. Então, se eu quisesse essa borda um pouco mais larga, 10 pixels, ficou mais larga. E como vocês podem ver, isso daqui já é CSS. Porém, eu vou vir aqui, nesse cabeçalho, eu vou colocar o atributo style, e o atributo style ele funciona em qualquer tag do HTML, diferente daquele atributo border que a gente viu, ele só funciona na tag table, esse style funciona em qualquer coisa. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que eu vou querer que a cor dessa coluna seja preta. Olha só o que ele fez, ele colocou a cor daquela coluna preta. Eu vou excluir aqui de fora esse border, porque eu fiz ele mais como exemplo, e agora
eu vou falar que eu vou querer que o texto seja branco, por quê? Porque se o fundo é preto e o texto é preto, significa que a gente não vai ver nada. E no CSS, para a gente mudar a cor de um texto, a gente utiliza o atributo color. Então, para mudar a cor do fundo, a gente utiliza background, significa fundo em inglês. E para mudar a cor de um texto, a gente utiliza o atributo color do CSS. Então, olha só o que ele fez. Ele deixou o nosso texto branco e o fundo preto. Porém, tem uma coisa que está acontecendo aqui, é que essa coluna ela não está ocupando 100% da nossa tabela. Por quê? Porque aqui a gente tem duas colunas, então o HTML, não só o HTML, no Excel seria da mesma forma, ele já presume que aqui a gente também teria que ter duas colunas para preencher a tela. Então, se eu viesse aqui ó, e colocasse outra coluna, olha só onde é que ela ficou. E agora, essa primeira linha está ocupando 100% da tela. Porém, a gente não é obrigado a fazer isso. A gente tem um atributo chamado colSpan. A gente informa quantos espaços de coluna essa coluna deve ocupar. Então, se eu colocar 2 aqui, olha só o que ele fez. Agora ele está ocupando 2 espaços de coluna, e é o que a gente queria, ao invés de só um. Então, se eu coloco um, e aqui tem espaço para 2 colunas, tem outra aqui, que deveria ter, na verdade não tem. E se a gente coloca o 2, aí ele passou a ocupar aqueles 2 espaços e agora ele está tendo a mesma quantidade de colunas que o restante da nossa tabela. Então, se eu viesse aqui, por exemplo, ó, e colocasse mais uma coluna, olha só o que iria acontecer. Voltou a ficar um espaço em branco aqui, porque essa coluna não está sendo ocupada. Aí, se eu viesse aqui e colocasse 3, aí ele voltaria a ocupar o espaço que a gente quer. E tem outro atributo que eu vou querer utilizar aqui. Aqui a gente aprendeu um atributo chamado widget. Ele é utilizado para definir a largura. Agora a gente vai aprender um atributo chamado height, que ele é utilizado para definir a altura. Então, se eu vim aqui, ó, não pode esquecer desse ponto e vírgula no final de cada atributo do CSS. Então, se eu venho aqui, height, vou falar que eu vou querer que esse nosso cabeçalho ele tenha 200 pixels. E o que seria esse px? Px significa pixels, que é a unidade de medida utilizada no monitor. Então, da mesma forma que aqui no nosso mundo a gente tem centímetros, polegadas, metros, etc. Aqui, quando a gente está trabalhando com CSS, a gente tem essa unidade de medida chamada pixel. A gente tem outras, porém pixel é uma unidade de medida muito comum. Então, olha só o que ele fez. Agora ele está ocupando 200 pixels de altura da nossa página e relativamente meio que está lembrando um site. E um problema que a gente está tendo aqui, ó, eu vou colocar um background nessa nossa tabela. Ó. Background blue. Ele deixou blue, porém, olha só como essa nossa tabela está muito pequena. E quando a gente entra num site aqui no Instagram, o Instagram ele não é pequenininho, ele ocupa todo o tamanho do navegador. Assim como esse meu site aqui, ele ocupa todo o tamanho do navegador. E até um pouquinho mais, tanto que ele tem uma barra de rolagem. Como é que a gente faz para resolver isso? Vou vir aqui na nossa tabela, vou colocar um height nela, que é para definir a altura. A gente já aprendeu que height é altura, widget, largura. E o que eu posso fazer? Vou vir aqui, eu vou colocar outra unidade de medida. Essa é um pouco diferente, ela se chama VH. E basicamente o que ela diz? Quando a gente coloca 100 VH, a gente está dizendo para ele que a gente vai querer ocupar 100% do espaço disponível no navegador. Ou seja, resumindo, é 100% do tamanho do monitor, de uma forma mais simples, tanto que agora ele está ocupando. Então, se eu viesse aqui, ó, colocasse 50. Agora ele está ocupando 50% desse espaço que a gente tem aqui na nossa tela. Inclusive, ó, se eu vier aqui e diminuir, ele continua ocupando o mesmo espaço. Se eu vim aqui, ele continua ocupando o mesmo espaço. Então, vou vir aqui, vou falar para ele que eu vou querer que ele ocupe 100 VH, ele ocupe 100% do espaço disponível que a gente tem. E agora, para esse nosso site ficar um pouco mais parecido com o site, eu vou vir aqui no nosso menu, vou vir aqui, Style, vou colocar o widget, que é a largura, e eu vou falar que eu vou querer que esse menu, essa coluna, nesse caso, ela ocupe 200 pixels. E eu também vou colocar uma cor para ela, só para a gente conseguir visualizar melhor. Background, vou colocar yellow. Olha só o que ele está fazendo. Ela tem uma largura de 200 pixels e o fundo dela está amarelo. E para o corpo do site, a mesma coisa.
a gente não precisa definir a largura, por quê? Porque todo o espaço disponível que tem nessa tabela, o corpo do site, ele já ocupou, porque como a gente definiu um tamanho para esse carinha, para essa coluna, a outra coluna falou, ah, beleza, se ele está usando só 200 pixels, eu vou usar o restante, então isso já é normal. Então aqui ao invés de 200, eu vou colocar 300 para ficar um pouco maior. E talvez você não esteja identificando, porém isso já aparece muito com a maioria das estruturas de site que a gente vê por aí. A gente tem um cabeçalho, geralmente é o nome do site. A gente tem uma região aqui que é para colocar os links. Então vamos supor que a gente quisesse fazer um site desse nosso currículo virtual aqui, ó. Quem sou eu? Educação. O que que teria nesse menu? Teria os links para cada seção daquele nosso site. Então viria aqui, ó, colocaria quem sou eu. Aqui embaixo eu colocaria educação. Porém, a gente já viu que não é assim que funciona, que a gente tem que utilizar parágrafos ou quebrar linha para o HTML identificar que a gente quer uma quebra de linha. Então vamos colocar aquela tag que a gente tinha aprendido. Quem sou eu? Aqui embaixo, educação. E para você que já tem um pouco mais de conhecimento, deve estar falando, caraca, por que esse cara não usa a tag de link? Porque a gente ainda não viu. Então, se você já viu, pode usar, mas se não, fica tranquilo que a gente vai chegar lá. Educação, experiência profissional, tecnologias e contato. Então, experiência profissional, tecnologias, contato. Então, se a gente vier aqui, aí está aqui uma espécie de menu. Isso aqui está bem simples e que esse site está bem feio, mas é só para a gente ver. Agora eu já vou tirar esse background blue daqui, que a gente não precisa mais dele. Era só para a gente entender melhor o nosso site. Aqui em cima, onde tem cabeçalho, eu vou substituir para Jonathan Jorge. E aqui a gente está fazendo uma espécie de currículo, então faz sentido ter o meu nome lá no topo. E aqui eu vou colocar um H1 nele, para ele ficar um pouco maior, que é aquela tag de título que a gente tinha aprendido. Então, beleza, Jonathan Jorge. Quem sou eu? Educação, experiência profissional, tecnologias e contato. E o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso arquivo da aula passada, vou copiar todo o conteúdo que tem dentro do body e vou vir aqui nessa nossa coluna, onde eu tinha escrito o corpo do site e vou colar aquele conteúdo, porque teoricamente é o corpo do nosso site mesmo. Então vou vir aqui, ó, vou só dar uma indentada para ficar mais organizado. E identar, para você que ainda não conhece esse termo, é o termo de organizar o código de uma forma que faça sentido. E como é que a gente identa um código, geralmente? A gente identa um código utilizando tab, e tab é uma tecla que tem aí no teclado, que ela dá um espaço maior. E como é que funciona? Olha só, aqui eu coloquei uma tag, e aqui tem uma tag dentro dessa tag. Só que ao invés de colocar elas todas retas, assim, eu dei uma tab para deixar ela organizada, porque assim eu sei que tem um nível lá dentro. E imagina, se eu viesse aqui, ó, deixasse isso daqui, e esse H1 deixasse isso daqui, a partir do momento que eu olhasse para aqui, eu não ia entender. A partir do momento que a gente olha, a gente não entende absolutamente nada. Porém, a partir do momento que a gente identa aquele código, posso até vir aqui para deixar mais organizado ainda. Olha só como ficou muito mais simples a leitura assim do que a leitura assim. Então, indentação também faz parte de ser um profissional. Então, se você está estudando agora, você tem que começar a indentar os seus códigos. Então, sempre dê uma tab. Vim aqui, dei uma tab e, como esse H1 está dentro desse carinho, o que eu faço? Dou outra tab. E se vocês perceberem, eu faço isso com todo o meu código. Ó. Aqui, dei uma tab aqui, tem um P, eu dei uma tab aqui dentro do conteúdo. Isso tudo só para ficar mais organizado para a gente. Então, olha só como é que está ficando essa nossa página. Claro que ainda tem muita coisa para a gente fazer, porém, e o que que a gente pode fazer agora de cara que já vai dar uma diferença boa, assim, uma melhorada? A primeira coisa que eu poderia fazer para dar uma melhorada seria colocar um espaço entre esse menu que a gente tem aqui e esse conteúdo, o corpo da nossa página. Então, vou vir aqui na coluna e o que o Paging faz? Vou mostrar para vocês. Basicamente, o que o Paging faz é isso daqui. A gente tem o nosso conteúdo e o que o Paging faz é dar um espaço entre as bordas daquela nossa tag e o nosso conteúdo. Então aqui ele deu um exemplo muito bom. Ele está dando um page, então o page fica aqui em volta do conteúdo.
Então, quando a gente veio aqui e colocou um paging de 20 pixels, olha só o que aconteceu. Ele antes estava colado aqui, porém a nossa coluna ela não aumentou. A única coisa que fez foi que ela deu um espaço entre a borda da coluna que está aqui e o nosso texto. Inclusive, se a gente vem aqui, ó, border 1px solid black. Coloquei uma borda, vou colocar um pouquinho maior para vocês verem com mais facilidade. Então tá aqui a borda daquela nossa coluna, e o que o paging fez foi colocar um espaço aqui dentro. Então se eu viesse aqui, ó, e colocasse 60 pixels, aí agora o espaço está muito maior, porém ele colocou espaço em todos os lados, como vocês podem ver. E eu acho que a gente não precisa de espaço em todos os lados, a gente precisa de espaço somente desse lado aqui. Então a gente pode vir aqui, então ao invés de colocar paging, se eu vier aqui e colocar um tracinho, left, olha só o que ele fez. Agora ele está dando espaço somente do lado esquerdo, então aquele espaço que estava dando no topo e na direita e na parte de baixo ele removeu. Da mesma forma que a gente tem o left, a gente tem o top, right, e nesse caso o paging eu vou colocar ele como 20, acho que 20 é legal, e a gente pode tirar essa nossa borda, que era só para mostrar para vocês como o paging funciona. E eu acredito que aqui a gente pode ter um paging top também, paging top. Na verdade, vamos deixar aquele paging para todos os lados, por enquanto está tranquilo. Então, perfeito. Olha só como só aquele espaço já deu uma organizada bem melhor nesse nosso site. Outra coisa que a gente pode fazer é também colocar um paging aqui no nosso menu, porque do jeito que tá não tá legal, porque ele tá muito colado aqui na esquerda. Então vou vir aqui, ó, nessa nossa TD, paging, mesma coisa, 20 pixels, vamos ver o resultado. Agora ficou bem melhor, porque o espaço está bem mais distribuído. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, porque a gente fez muita coisa. Basicamente, a gente saiu disso para isso, e já é uma extrema evolução, porque eu sei que você pode estar pensando, ah, mas esse site está meio feio. Mas o que deixa um site feio ou bonito são duas coisas. Primeiro são cores, e o nosso é amarelo e preto, que são duas cores que não tem nada a ver. E outra coisa é a diagramação, que é como a gente organiza os itens. Então, se a gente melhorar essas duas coisas, o nosso site já vai ficar completamente diferente. Vou revisar aqui o que a gente fez nessa aula. A gente aprendeu sobre tabelas, a gente viu alguns atributos do CSS e, para ser bem honesto, esses atributos que a gente viu é um dos atributos que a gente mais utiliza no dia a dia, que foi o width para largura, height para altura, background para mudar a cor do fundo de um elemento HTML. Aí aqui a gente viu o height de novo, o color, que é para mudar o texto daquele elemento, a cor do texto, widget, background, paging, que é para dar um espaçamento dentro daquele elemento para ele não ficar muito grudado na borda dele, paging, e a gente também viu a estrutura básica de uma tabela, que é basicamente linhas e colunas. Para as linhas, a gente utiliza TR, para colunas, a gente utiliza TH se for o título, ou TD se for uma coluna normal. A gente utiliza TH se for um título daquela tabela, e TD se for somente um dado comum. E aqui a gente começou a construir a nossa tabela. E aqui a gente começou a construir o nosso site utilizando a tabela. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Todas as dúvidas, manda para mim. Fica com Deus, beijão, até a próxima e falou!